Meu nome é Paulo Davi e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo. Estamos terminando, praticamente, o capítulo 15 de Romanos. E Paulo está fazendo suas considerações finais e orientando os cristãos de Roma e de todos aqueles que lessem essa carta sobre o que realmente é importante na vida cristã. Capítulo 15, verso 1. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Paulo já estava no capítulo 14 falando de que nem todos são fortes na fé, nem todos têm uma fé na graça de Deus de forma completa. Havia muita dificuldade para muitos, existe muita dificuldade, havia e há muita dificuldade para muitos cristãos de compreender que Jesus já fez tudo, que nós fomos perdoados por Deus, que nós já somos salvos, que nós já pertencemos a Ele, que tudo já foi feito. Por alguma razão, isso tem a ver muito com a própria natureza do pecado. Muitos acreditam que precisam fazer alguma coisa. E Paulo diz que nós devemos acolher essas pessoas. E aqui no capítulo 15, ele fala o porquê. Qual que é o objetivo que nós devemos ter quando acolhemos, mesmo aqueles que não têm um entendimento da graça de Deus, mesmo aqueles que acham que tem que fazer isso ou fazer aquilo, ou não fazer isso ou não fazer aquilo, para ser aceito por Deus. Aqui diz que nós devemos ajudar os fracos a carregarem suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar a seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Então, o grande propósito desse acolhimento é, de alguma forma, ajudar as pessoas a crescer na fé. Crescer na fé significa compreender de forma mais clara aquilo que Deus fez por nós. Não tem nada a ver com o que a religião ensina de crescer na fé, Crescer na fé, na religião, é você crescer dentro da igreja, é você assumir cargos e posições. Infelizmente é isso que muitos entendem que é crescer na fé. Na verdade, crescer na fé é quando nós entendemos o amor de Deus, a obra de Cristo, a graça de Deus, e descansamos nessa graça. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo, pelo contrário, como diz as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim, porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. Olha que coisa interessante, porque tudo que está escrito, tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês juntos, todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito interessante Paulo estar falando isso aos romanos, porque esse não foi o caminho que os romanos mais na frente seguiram. Historicamente, eles preferiram criar um credo.
eliminar os que pensavam diferente. Você sabe a história, sabe que mais tarde, com o imperador Constantino e depois com o imperador Teodósio, no século IV, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. E com essa apropriação, essa união, né, da igreja em Roma com o Estado romano, nós vamos ter o nascimento de uma instituição religiosa que passou a se chamar igreja. Igreja vai deixar de ser as pessoas, vai deixar de ser aqueles que amam a Cristo e amam uns aos outros, e vai passar a ser uma instituição. E então vai surgir um credo, né? Uma série de concílios que vai estabelecer como as pessoas devem acreditar. Tão diferente, né, do que Paulo ensinou aqui, onde a fé tem a ver com o conhecimento de Deus, e aqueles que conhecem a Deus deveriam acolher aqueles que têm um entendimento ainda fraco de Deus e de sua obra, mas em nenhum momento, né? E aqui fala que as escrituras, eu acho interessante, ele fala aqui, ó, aqui fala que porque tudo que está nas escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem. Então as escrituras vão deixar de ser uma inspiração para que nós conheçamos a Deus, e ela vai passar a ser um livro de lei. Olha só, mesmo o erro e engano que os judeus cometeram, a igreja em Roma iria cometer, e isso iria se espalhar como um fermento. Então a Bíblia, ao invés de ser um livro para a gente ler e conhecer a Deus e sua obra, passaria a ser um livro doutrinário, rígido, tanto com regras de comportamento, como também como um livro do que as pessoas tinham que acreditar sobre Deus. E isso imposto, né, pelo poder dessa instituição que estava nascendo. Isso é assustador. Verso 7. Portanto, aceite uns aos outros para a glória de Deus. Essa sempre foi a mensagem do apóstolo Paulo, né? Aceitar uns aos outros, ter paciência, acolher, não discutir, não ficar debatendo, não tentar convencer as pessoas. Ele vai falar sobre isso já já. Assim como Cristo aceitou vocês, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as escrituras sagradas. Você lembra, né? O judaísmo chamava os não-judeus de gentios, né? Um termo de exclusão, eles estão fora. E Jesus veio para os judeus, serviu aos judeus, revelou a verdadeira face de Deus, perdoou os pecados, na verdade, revelou o perdão dos pecados feito por Deus na cruz, e abriu a porta para que todos os povos pudessem saber que Deus os amava. Quebrou a separação, e isso é um ponto importante aqui. Paulo está falando justamente sobre isso, essa separação. Por isso que ele começa a dizer: nós que somos fortes, nós devemos ajudar os fracos, e não pôr eles para fora. Mas o que acontece é isso, né? Desde o surgimento da primeira instituição religiosa, que passou a se chamar igreja, mudando o significado do termo igreja, né, para uma instituição religiosa, ao invés de ser os cristãos, o povo de Deus, que as divisões começaram. E elas perduram até hoje, onde grupos olham outros grupos cristãos
e dizendo, eles não entendem, eles não sabem, eles não têm isso, eles fazem errado. Isso é a grande apostasia, que em outras cartas Paulo fala sobre ela. Como diz as Escrituras, por isso te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. E eles dizem também, vocês que não são judeus, e elas dizem também as Escrituras, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos os que não são judeus, louve o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e paz. É o que nós temos que ter, alegria e paz uns para com os outros, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, verso 14, meus irmãos, estou certo que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nessa carta me atrevi a escrever com toda franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus, e faço isso para os não judeus, seja uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por mim. Cristo fez por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e ações, pelo poder de sinais e milagres, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerce colocado por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele entenderão. Paulo, então, ele fala algumas coisas aqui, é muito importante, e eu quero parar aqui. Eu vou parar nesse texto e eu quero comentar com vocês, para não avançar muito e deixar para a próxima semana terminar a epístola. Mas olha o que ele diz aqui, olha como é que ele fala. Meus irmãos, estou certo que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo que é preciso saber, são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda franqueza, para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte, Paulo está preocupado com essa semente, dessa ideia de que aqueles que sabem, ou pensam que sabem mais, comecem a se sentir mestres daqueles que sabem menos. E isso é um problema que acontece muito no meio religioso. Ao invés de se nós conhecermos a Deus, acolhermos e através de palavras e exemplos inspirar essas pessoas a buscar nas Escrituras conhecer a Deus também, e Deus os ensinar, porque esse é o caminho, né? Esse sempre é o caminho. Por quê? Ele vai terminar a epístola falando sobre essa questão
de que ele não levou o evangelho onde já tinha sido levado. Ou seja, nós não temos que pregar para os nossos irmãos em Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Nós precisamos anunciar o evangelho, contar para as pessoas sobre Cristo, como ele veio nesse mundo, nos mostrar que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, que Deus nos acolhe. Isso ele fez na cruz. Nós devemos falar com as pessoas que realmente não conhecem isso. Mas se nós começarmos a virar pregadores para nossos irmãos, com essa atitude de que nós sabemos mais que eles, e essa visão, né, de que é papel nosso fazer as pessoas entenderem aquilo que nós entendemos, nós estamos saindo fora do que realmente é a obra do evangelho. Primeiro, a obra do evangelho é receber aquilo que Cristo fez por nós, é crescer no conhecimento de Deus. Isso é algo pessoal, é através de palavras, de testemunho, inspirar nos outros que conheçam a Deus. Nós não temos esse papel de ensinar as pessoas. Nós temos sim o papel de inspirar as pessoas a buscar o verdadeiro mestre, que é Jesus. É o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que ensina as pessoas. Nós não temos essa capacidade, sabe? Então, quando nós nos colocamos nessa posição de querer ensinar os outros o que é certo, o que é errado, como elas têm que crer, como elas têm que viver, nós saímos fora do nosso lugar. Quem tem que ensinar isso para as pessoas é Deus. A única coisa que nós podemos fazer é animar as pessoas a ler as Escrituras, porque é nela que nós encontramos a revelação da palavra de Deus. Isso a gente não abre mão. As Escrituras contêm, ou melhor, gosto dessa palavra contém, porque essa palavra é muito mal interpretada. As Escrituras são a revelação da palavra de Deus. Note bem, as Escrituras não são a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. As próprias Escrituras revelam isso para nós. A palavra de Deus é Cristo. A palavra de Deus não foi encadernada, ela foi encarnada. E isso precisa ficar muito claro para nós. Agora, através das Escrituras, nós conhecemos, ou melhor, através das Escrituras, Deus nos revela, nos ensina sobre a verdadeira palavra de Deus. Então essa deve ser o nosso limite de ação. Animar as pessoas a lerem as Escrituras, animar as pessoas a buscar a Deus, a conhecer a Cristo, e não tentar fazer esse papel, e até Paulo cita como ele sendo um sacerdote, quando ele anunciou a Cristo para aqueles que não o conheciam. Esse é o nosso papel sacerdotal, servir de ponte entre os que não conhecem a Cristo e Cristo. Mas quando se trata dos que conhecem a Cristo, nosso papel é outro. Nosso papel é acolher, nosso papel é amar, nosso papel é ajudá-los a ir às Escrituras, mas não fazer esse papel de ensinar a Escritura para os outros. Ensinar o quê? Interpretar a Bíblia para os outros, que é o que as religiões fazem, né? Por isso que tem tantas. Porque quando se fala em interpretar a Bíblia para os outros, então quem lê tem a sua interpretação e impõe sobre o seu grupo, né? Ou aquela corporação chamada denominação religiosa, que tem uma interpretação oficial, e aí cada denominação tem a sua, e vira essa confusão que é totalmente contrário do que Jesus ensinou. Que Deus nos abençoe. Domingo que vem queremos terminar, que espero que Deus tenha falado ao seu coração, como tem falado com o meu. Fique na paz.